Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Amados irmãos e irmãs, muito bom dia, bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração. É sempre uma alegria podermos iniciar este nosso dia aqui enquanto comunidade, nesta rede bonita que nos é proposta aqui no dia de hoje, pela leitura da palavra, por sua reflexão. A você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda, também da região, a você que nos acompanha pelas mídias sociais, compartilhando, comentando também os nossos vídeos. Muito obrigado por esta comunhão bonita que formamos, porque também evangelizamos assim. Então você que nos acompanha, seja bem-vindo para este nosso momento de reflexão. Hoje nos alegramos nessa sexta-feira com a Josélia Teodoro, que faz aniversário. Aqui fica o meu abraço, meu carinho a ela, a sua família, e o desejo também de muita saúde, muitas bênçãos para ela e, é claro, para todos aqueles que fazem aniversário neste dia de hoje. Iniciemos então em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dos tratados sobre o Evangelho de João, de Santo Agostinho, bispo, a igreja conhece duas vidas que lhe foram anunciadas por Deus. Uma é vivida na fé, a outra na visão. Uma no tempo da caminhada, outra na mansão eterna. Uma no trabalho, outra no descanso. Uma no exílio, outra na pátria. Uma no esforço da atividade, outra no prêmio da contemplação. A primeira é representada pelo apóstolo Pedro, a segunda pelo apóstolo João. A primeira desenvolve-se completamente sobre a terra, até que o mundo acabe, e então encontrará o fim. A outra prolonga-se para além do fim dos tempos, e nunca acabará no mundo que há de vir. Por isso foi dito a Pedro: segue-me. Mas a João disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Segue-me tu, imitando minha paciência em suportar os males temporais, e ele permaneça até que eu venha, para conceder os bens eternos. Ou ainda mais claramente, siga-me a atividade que, a exemplo de minha paixão, já terminou, mas a contemplação, que apenas começou, permaneça assim até que eu venha para levá-la à perfeição. Portanto, quem segue a Cristo acompanha-o na santa plenitude da paciência até a morte. Permanece até a vinda de Cristo para lhe manifestar a plenitude da ciência. Agora suportam-se os males deste mundo na terra dos mortais. Depois contemplaremos os bens do Senhor na terra dos vivos. As palavras de Cristo: quero que ele permaneça até que eu venha, não devem ser interpretadas como se quisesse dizer: permanece até o fim, ou fica assim para sempre, mas permanece na esperança. Pois o que João representa não atinge agora sua plenitude, mas apenas quando Cristo vier. Pelo contrário, o que Pedro representa, a quem o Senhor disse: segue-me, deve cumprir-se agora, para podermos alcançar o que esperamos. Contudo, ninguém ouse separar estes dois insignes apóstolos. Ambos se encontravam na situação representada por Pedro, e ambos haviam de se encontrar na situação representada por João. No plano do símbolo, Pedro seguiu e João ficava, mas no plano da fé, ambos suportavam os males da vida presente, ambos esperavam os bens da felicidade futura. O que sucedeu com eles sucede com toda a Santa Igreja, esposa de Cristo. Também ela lutará no meio das tentações do mundo para alcançar a felicidade futura. Pedro e João representam as duas vidas, cada um simbolizando uma delas, mas ambos viveram esta vida temporal, animados pela fé, e agora já se alegram eternamente na outra vida pela contemplação. Pedro, o primeiro apóstolo, recebeu as chaves do reino dos céus, com o poder de ligar e desligar os pecados, para que fosse timoneiro de todos os santos, unidos inseparavelmente ao corpo de Cristo, em meio às tempestades desta vida. E João, o evangelista, reclinou a cabeça sobre o peito de Cristo, para que
para exemplo dos mesmos santos, a fim de lhes indicar o porto seguro daquela vida divinamente tranquila e feliz. Todavia, não é somente Pedro, mas a Igreja Universal que liga e desliga os pecados. E não é só João que bebe da fonte do coração do Senhor para ensinar com sua pregação que no princípio a palavra era Deus junto de Deus, e outros ensinamentos profundos a respeito da divindade de Cristo, da Trindade e da unidade de Deus. No reino dos céus, essas verdades serão por nós contempladas face a face, mas na terra nos limitamos a vê-las como um espelho e obscuramente até que o Senhor venha. Não foi só ele que descobriu estes tesouros no coração de Cristo, mas a todos foi aberta pelo mesmo Senhor a fonte do Evangelho, a fim de que por toda a face da terra todos bebessem dele, cada um segundo sua capacidade. Que assim possa ser e que, sobretudo no dia de hoje, a força desta palavra nos conduza sempre a este conhecimento de Cristo Jesus. Hoje a palavra se encontra em João capítulo 16, versículos de 20 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como no dia de ontem nós refletíamos um pouco sobre esta questão do sofrimento, das dificuldades, até porque o início deste texto que nós ouvimos é o finalzinho do texto que nós ouvimos no dia de ontem. O sofrimento ele faz parte da vida humana. O sofrimento ele é praticamente como que um companheiro, né? Não é possível nós vivenciarmos a nossa vida sem antes perceber que o sofrimento é quase uma lei de vida. Passamos a vida inteira por alguns percalços e somente por esses percalços é que nós somos capazes de crescer. Só que uma coisa é importante que nós tenhamos em nosso coração. Veja bem, como pode o sofrimento, que aparentemente é só força negativa e aniquiladora, estar na origem do parto do novo reino? Certamente quando nós crescemos, nós temos a clareza de que é possível sim, a partir daquilo que é aparentemente ruim, tirarmos boas lições. Isso se chama amadurecimento. O sofrimento ele não é querido em si. Deus não gosta do sofrimento da pessoa humana, mas é necessário para que nós possamos, inclusive, lutarmos, crescermos, amadurecermos, e aí eu diria até mesmo não nos acomodarmos. Porque por vezes nós nos acomodamos diante de algumas situações e aí essas situações às vezes nos paralisam, nós não somos capazes de ir além. Agora com o sofrimento nós nos desinstalamos, sobretudo quando nós queremos crescer. Então esse movimento que nós fazemos é um movimento sempre de saída em busca da novidade. E aí, meus amados irmãos e irmãs, a vitória, bem sabemos, é sempre precedida de luta, até luta mortal. E esta não é nunca um inócuo exercício de ginástica, mas é agonia e choque de adversários. Porque às vezes nós temos alguns fantasmas e algumas situações da vida que nós precisamos vencer. Só que eu diria assim, até mesmo por experiência própria, nós nunca lutamos sozinhos. Por mais que Jesus aqui diga da sua ausência, de estar voltando para junto do Pai, sem dúvida alguma, nós não lutamos sozinhos. Muito pelo contrário, Deus luta ao nosso lado. E por isso que é possível passar por todo e qualquer tipo de dificuldade. Então vamos pedir no dia de hoje, encerrando esta nossa semana, agradecidos a Deus, para que nós possamos nos colocar no mundo como esse sinal de luta. Mas não uma luta onde saia um ganhador e um perdedor, não. Onde nós tenhamos que derrotar os outros, não. Vamos lutar para que nós mesmos possamos ganhar.
A luta aqui é para que nós possamos crescer e a luta é para que o reino de Deus seja instaurado entre nós. Que assim seja e que a graça do Senhor nos conduza e potencialize sempre em nós aquilo que há de melhor, trazendo ao mundo sempre novidade. E nessa sexta-feira, às 19 horas, celebraremos a Santa Missa na Casa de Acolhida, missa de ação de graças, sobretudo por aqueles que de modo voluntário se colocam a serviço na Pastoral do Povo de Rua e também na nossa Casa de Acolhida, Monsenhor Alonso Leite. Toda a comunidade é convidada a participar conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma ótima sexta-feira, desde já bom final de semana e amanhã estaremos aqui. Até lá. Cristo ressuscitou, aleluia.